Fala, benditos e benditas! Tudo bem com vocês? Professor Matheus Brito aqui do canal Bendito Bhaskara para mais um assunto sensacional, produtos notáveis e fatoração. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, isso é muito importante. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo para geral, beleza? Tranquilo? Tenho certeza que você vai curtir demais esse conteúdo que vai te ajudar muito aí para você alcançar os seus objetivos, beleza? Seja ele passar aí no vestibular dos seus sonhos, seja ele passar num concurso dos seus sonhos, seja ele, enfim, aprender mais matemática mesmo, aprender mais para o colégio, enfim, independente do seu objetivo, tenho certeza que você vai aprender muito com o vídeo de hoje. Então vamos lá? Mão na massa? Gente, muitas pessoas aprendem desde cedo na escola a ouvir o termo fatoração, forma fatorada, mas será que essas pessoas que ouvem falar desse assunto, desse termo, sabem de fato o que é forma fatorada? O que é a forma fatorada de um número ou de uma expressão? Você sabe disso? Você sabe o que é isso? Pois é, hoje eu vim aqui iniciar esse vídeo com essa explicação para de uma vez por todas forma fatorada não ser como caviar, né? As pessoas ouvem, mas nunca comem, né? Péssima piada, né? Mas dá... Pô, é horrível a piada. Pô, mas... Pô, gerou uns risos aqui, né? Então acho que não foi tão ruim. Mas continuando com a forma fatorada, vamos desmistificar esse termo aí, beleza? Gente, a forma fatorada é a forma multiplicativa, beleza? Eu vou até puxar uma setinha aqui, ó, forma multiplicativa. Anota aí, ó, forma multiplicativa, né? O que significa isso, Matheus? Nós vamos escrever um número ou vamos escrever uma expressão na forma de um produto de termos, certo? Perceba que eu coloquei o 12 aqui, ó, como 2 ao quadrado vezes 3. Lembra lá quando o professor ou a professora pedem para você fazer o seguinte, fatora o 12 aí, beleza? Fatora lá, em fatores primos, o que você faz? Por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1, certinho? E aí você constata que 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes aqui o 3, beleza? Isso é o quê? Exatamente o 12. Essa aqui é a forma fatorada do 12. Por quê? Porque é a forma multiplicativa do 12. Ah lá, nós escrevemos o 12 como um produto de termos, o 2 ao quadrado vezes o 3. Então essa é a forma fatoradas com fatores. Os fatores são os termos de base prima, beleza? Aqui, ó, o 2 é um número primo, o 3 também. Então esses são os fatores com base prima. 2 ao quadrado e 3 elevado a 1. Beleza? Então a forma fatorada é a forma multiplicativa do 12, beleza? Fez sentido, pessoal? Isso vale também para expressões, como eu disse anteriormente. Tipo x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha, já vou dar um spoiler aqui. Isso, inclusive, é assunto da parte 2 desse tema, beleza? Vamos ter um vídeo aí, parte 2 de produtos notáveis e fatoração. E isso aqui, ó, a diferença de 2 quadrados vai estar na parte 2. Mas eu imagino que boa parte de vocês aí já tenha ouvido falar desse assunto aqui, ó, beleza? Só que se você não ouviu falar, na parte 2 você vai saber tudinho disso aqui, beleza? A diferença aqui, ó, diferença, subtração em 2 quadrados, o x ao quadrado e o y ao quadrado, tá vendo? A gente vai aprender, e eu já estou dando spoiler, que x ao quadrado menos y ao quadrado é o x mais o y vezes o x menos y, ou seja, a raiz de x2, que é x, mais a raiz do y2, que é y, vezes a raiz do x2, que é x, menos a raiz do y2, que é y, beleza? A gente vai aprender, a gente vai gravar isso aqui, ó, beleza? Tranquilo? Fez sentido? E olha, quem é a forma fatorada? É o de cima ou o de baixo? A forma fatorada não é a forma multiplicativa? Onde tem multiplicação aqui? Na parte de baixo. Então essa é a forma fatorada, porque é a forma o quê? Multiplicativa. Eu tenho esse parêntese, que é um termo, multiplicando esse outro parêntese, que é um outro termo. Então, produto entre dois termos, né, que dão o quê? Se você fizer a distributiva, que vai dar como resultado x2 menos y2. Só que a forma fatorada é a parte de baixo, porque é a forma multiplicativa de x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a parte de baixo
é a forma fatorada dessa diferença entre esses dois quadrados. Você vai ficar fera nisso na parte 2, beleza? De produtos notáveis e fatoração. Aqui é só para dar um exemplo para mostrar que essa parte de baixo aqui é a forma multiplicativa, portanto, a forma fatorada dessa expressão. Fez sentido, pessoal? Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para comentar aqui, beleza? Que eu certamente responderei com o maior prazer. Se você também tiver outro comentário para fazer, também fique à vontade. Vamos interagir aí através da caixinha aí de comentários aqui do YouTube, beleza? Vamos que vamos, então. Gente, principais formas de fatoração. Nós vamos aprender agora 3 formas que são fundamentais para os seus estudos aí em matemática, né? Formas que vão te ajudar a escrever uma expressão na forma multiplicativa, na forma fatorada. Uma pausa. Lembra que a forma fatorada é muito importante porque a gente consegue simplificar expressões quando a gente tem o quê? A forma multiplicativa. Lembra que o professor, a professora chegavam para você e falavam, olha, não pode cortar não, porque não está multiplicando. Mas se os termos estiverem multiplicando, você consegue cortar. Você lembra disso? Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo disso para você refrescar a memória, beleza? Então aqui já acabei de falar de uma importância, né? Que é essa ideia de colocar na forma multiplicativa para poder simplificar. Daqui a pouquinho eu dou um exemplo para você lembrar direitinho, tá bom? Então vamos lá para as 3 formas principais de fatoração de uma expressão, beleza? A primeira é o fator comum em evidência. É a forma mais clássica de escrever uma expressão na forma multiplicativa, beleza? Olha aqui, fator comum, ou seja, um fator que ele é o quê? Como o próprio nome já diz, comum, ele está o quê? Em mais de um termo, beleza? Tranquilo? Então olha esse exemplo aqui, ó, 2x mais 2. Quem são os termos? O 2x e o 2, beleza? Quem é comum ao 2x e o 2? O 2, concorda comigo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o 2 em evidência, nós vamos escrever ele aqui, ó, aqui atrás assim, ó, e vamos multiplicar o quê? Por um parêntese. Quem vai estar dentro desse parêntese? Olha para você ver, eu vou pegar o primeiro termo, que é o 2x, e eu vou dividir por quem está em evidência, beleza? Olha aqui, ó, 2x dividido pelo 2, que está em evidência, corta o 2 com 2, isso dá x. Então coloca aqui, ó, o nosso x aqui dentro, beleza? Agora eu vou pegar o outro termo, que é o mais 2, e vou dividir por quem está em evidência, beleza? Olha lá, ó, mais 2 dividido por 2, isso dá quanto, gente? Isso dá 1. Então, vou colocar aqui, ó, mais 1 aqui dentro, beleza? Olha aqui, essa é a forma fatorada de 2x mais 2. É a forma fatorada por quê? Porque é a forma multiplicativa, beleza? E como que eu escrevi o 2x mais 2 nessa forma multiplicativa? Colocando 2 em evidência. Olha que legal. Beleza? Fez sentido, pessoal? Vamos agora para o exemplo 2. 4y ao quadrado mais 2y. E aí? Quem é ou quem são os termos o quê? Comuns em relação a esses fatores? Bom, a gente percebe que o nosso y está presente tanto nesse fator quanto nesse. A gente percebe que o 2 também está nos dois. Não, Matheus, o 2 está só no outro. Não, o 2 está nos dois. Sabe por quê? Porque o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Beleza? Então, vou até escrever esse 4y ao quadrado de uma outra forma para ficar mais claro para você. Beleza? O 4 é 2 vezes 2. E o y ao quadrado é y vezes y, beleza? Tranquilo? Mais 2y. Só para você visualizar melhor. Olha aqui, o 2 está aqui e tem o 2 aqui. Tem um y aqui e tem um y aqui. Percebeu? O 2 e o y são o quê? Termos comuns. Beleza? Então, vou colocar o 2y em evidência. Vou multiplicar e abrir o parêntese. Quem vai estar dentro do parêntese? Como que faz? Pega o termo e divide por quem está em evidência. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aqui em cima, ó. 4y2 dividido por 2y, que é quem está em evidência. Quanto que dá isso, gente? Ó, 4 dividido por 2, 2. y2 dividido por y, isso dá y. Então, vai sobrar aqui dentro o 2y, beleza? Poderia pegar também isso aqui, ó. Esse 2 vezes y vezes y, que é a mesma coisa que 4y2, e dividir pelo 2y que está em evidência. Corta o y com o y, corta esse 2 com esse 2, 2 vezes y lá, 2y aqui dentro do parêntese, beleza? Agora a gente pega aqui, ó, o 2y
né? E divide por quem tem evidência, que é o próprio 2y, beleza? Então fica assim, ó, 2y dividido por 2y. Isso dá quanto, pessoal? Isso dá 1. Então, mais 1 aqui. Beleza, gente? Então essa é a forma o quê? Fatorada de 4y2 mais 2y, usando o quê? Fator comum em evidência. Fez sentido, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, me manda aí, certo? Vamos para a próxima forma de fatoração muito famosa, é a fatoração por agrupamento. Geralmente, pessoal, nas provas aparece o que é a fatoração por agrupamento quando a gente vê 4 termos. Quando você visualizar 4 termos, não é uma regra, tá bom? Não é uma regra, mas é uma tendência. É comum isso acontecer. Quando você vê 4 termos e você precisa de fatorar, você pode o quê? Geralmente agrupar, escolher 2 duplas. Vai ter uma dupla que tem algo em comum e uma outra dupla que tem um outro termo em comum. Fez sentido até aqui? Então agrupar isso. São 4 termos geralmente, beleza? E eu vou separar em 2 duplas. Essa dupla aqui tem um termo comum e essa outra dupla tem outro termo comum, beleza? E aí nós vamos usar aqui na fatoração para o agrupamento, o quê? O fator comum em evidência. Vocês vão ver aqui, ó, o x2 tem x, né? O xy também tem x. O xz tem z. O yz também tem z. Então eu vou escolher nesse caso o x2 e o xy para serem uma dupla e o xz e o yz para serem outra dupla. Combinado? Vamos fazer assim então. Quem que eu vou colocar em evidência aqui, pessoal? Usando a ideia do fator comum em evidência. X ao quadrado é x vezes x, certo? Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x, certo? O que que o x vezes x tem em comum com x vezes y? O x. Então vou colocar o x em evidência, certo? x2 dividido por x, sobra x aqui. xy dividido por x, sobra o mais y aqui no parênteses, beleza? Agora aqui, ó, eu vou colocar entre esse e esse o mais z em evidência, ó, mais z, coloquei em evidência, xz dividido por z, x, yz dividido por z, y. Gente, quando você fizer fatoração por agrupamento, os 2 parênteses que aparecerem tem que ser o quê? Tem que ser iguais. Grava isso, os parênteses que vão aparecer, eles têm que ser o quê? Iguais. Porque agora eu tenho 2 termos, eu tenho esse termo e esse termo aqui, ó, certo? E o que esse termo e esse termo têm em comum? O parêntese. Então agora o próximo passo e o passo final é colocar o parêntese x mais y em evidência, certo? Quando eu pego esse termo aqui e divido por esse parêntese, vai sobrar quem aqui? O x. Quando eu pego esse termo aqui e divido pelo parêntese que está em evidência, vai sobrar quem? O z, certo? Então isso aqui, pessoal, x mais y vezes x mais z é a forma fatorada dessa expressão aqui. A gente usou a fatoração por agrupamento. E percebam como a fatoração por agrupamento utiliza o quê? A fatoração por evidência na sua resolução. Fez sentido, gente? Vamos usar aqui este outro exemplo. Se você quiser pausar o vídeo aí, ó, e tentar resolver, é muito bom. Beleza? Vamos para a resolução aqui, ó. Eu vou pegar esse e esse aqui, e vou pegar esse e esse, certo? Para, né, a gente fazer essa ideia aí de encontrar um termo comum. Não necessariamente os fatores que têm o termo comum, eles vão estar um do lado do outro, tá? Aqui coincidiu, mas não necessariamente os termos que vão ter algum fator comum, eles estão um do lado do outro aqui na expressão, certinho? Esse carinha e esse carinha aqui, eles têm em comum o a ao quadrado. Por quê? Porque o nosso a ao cubo é a mesma coisa que a ao quadrado vezes a, beleza? Então, entre esse e esse, eu vou botar o a ao quadrado em evidência. A ao cubo dividido por a ao quadrado é a. Menos 2a ao quadrado dividido por a ao quadrado é menos 2. Entre esse e esse, pessoal, eu vou botar o quê? Eu vou botar o mais 2 em evidência, beleza? Certo? 2a dividido por 2 dá a. Menos 4, cuidado com o sinal, beleza? Menos 4 dividido por mais 2 é menos 2, certo? Agora, pessoal, entre esse termo aqui e esse termo aqui, nós temos o quê? O parêntese, a menos 2 como termo o quê? Como fator comum. Vamos colocar aqui, ó, o a menos 2, que é o parêntese em evidência, certo? Esse primeiro termo dividido pelo parêntese vai sobrar quem? O a ao quadrado.
Esse outro termo aqui dividido pelo parênteses vai sobrar o mais 2. Beleza? Ou seja, essa aqui é o que? É a forma fatorada dessa expressão. Gente, vamos para o caso 3, fatoração do polinômio do segundo grau. É muito importante isso, sobretudo quando você for estudar aí função do segundo grau, beleza? Tranquilo? É muito importante aprender aí, certinho? Ah, professor, mas eu ainda não estou aprendendo isso, de repente você ainda está aí no 8º ano do ensino fundamental, ou de repente isso não vai cair na sua prova, funções, né? Não tem problema, pode ser que caia na prova só a ideia da fatoração mesmo, do polinômio de segundo grau. Mas eu ainda estou contando aqui para quem vai estudar funções, que isso aqui é pré-requisito no estudo de funções do segundo grau. Beleza? Por isso que está aqui na playlist de matemática básica, que é a matemática alicerce. Não significa que é uma matemática fácil. É uma matemática que é o alicerce para aprender outras coisas. Fez sentido? Vamos lá então, gente. Pessoal, a fatoração de um polinômio de segundo grau. Primeiro, o que é um polinômio de segundo grau? Olha comigo aqui em cima. O polinômio de segundo grau é sempre aquele assim, ó, ax² mais bx mais c. Beleza? Eu falei isso aqui na aula de equação de segundo grau, certo? E aí, pessoal, o que são as raízes, as duas raízes desse polinômio? São os dois valores que o x assume, que vão deixar esse polinômio valendo quanto? 0. Exemplo, quando eu pego lá uma equação do segundo grau, tipo x² menos 11x, beleza? Mais 18 é igual a 0, certinho? Isso aqui é uma equação do segundo grau, beleza? Eu posso usar a fórmula de Bhaskara, eu posso usar soma e produto, eu posso usar uns macetinhos que eu indiquei para vocês lá no vídeo de equações do segundo grau. Eu coloquei no card. Se você abrir o vídeo de equações do segundo grau da playlist de matemática básica, você vai ver um outro vídeo lá indicado no card, beleza? Inclusive eu posso até deixar ele aqui no card novamente, beleza? Com os macetinhos para resolver equações do segundo grau mais rapidamente, beleza? E o que são as raízes de uma equação do segundo grau? São os valores do x que, quando colocados aqui no lugar do x, fazem o quê? A expressão ser satisfeita, ou seja, isso aqui de fato fica sendo igual a 0. Nesse caso aqui, se você resolver por Bhaskara, soma e produto ou por outro macete aí, certo? Você vai ver que uma raiz é o 2 e a outra raiz é o quê? É o 9. São os dois valores do x que vão fazer com que isso aqui de fato fique igual a 0. Você pode testar aí, inclusive, certinho? Tranquilo? Então, isso que é raiz. É o valor do x que, colocado num polinômio, faz com que ele fique zerado. Tranquilo? Show de bola? Então tá, o que é a forma fatorada de um polinômio de segundo grau? Né? O polinômio de segundo grau é esse aqui, ó, ax² mais bx mais c, certo? Vou apagar aqui rapidamente, tá bom? E eu vou escrever a forma fatorada que você tem que saber. Belezinha? É assim, ó, você vai colocar o a em evidência, multiplicando aqui, né? E aqui vai ficar assim, ó, x, que é o x mesmo, né? Menos x' vezes x menos x, duas linhas. Ou seja, o a, que é quem acompanha o x2, multiplicando x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Beleza? O x, ele é a variável do nosso polinômio, certo? X' e x duas linhas são as raízes, são os valores do x que zeram esse polinômio, certo? E o a é quem acompanha o x2. Vamos para um exemplo? x2 menos 6x mais 5. Isso é um polinômio de segundo grau. E aí? Qual é a forma fatorada dele? Bom, o a dele é igual a 1. Quem multiplica aqui o x2 é o 1, né? Então a é igual a 1. Quem são as raízes? Ou seja, para descobrir as raízes eu preciso pegar esse polinômio e igualar o quê? Igualar ele a 0. Como eu ensinei para vocês lá no vídeo dos macetes de equações do segundo grau, esse que eu indiquei no card há poucos minutos atrás, quando a soma dos coeficientes é 0 numa equação do segundo grau, as raízes são 1 e c sobre a. Beleza? Então, você vai ter a oportunidade de ver na prática isso acontecendo. Ó, esse coeficiente aqui é 1, esse é menos 6 e esse é mais 5. 1 com menos 6, menos 5. Menos 5 com 5 dá 0. Quando a soma dos coeficientes dá 0, as raízes com certeza são 1 e c sobre a. Quem que é o c? 5. 5 sobre o a, que é 1. 5 sobre 1 é quanto? 5. Então tá aqui, ó, o a é igual a 1. X' também é 1 aqui e o x duas linhas é 5.
Colocando nessa forma aqui, ó, que é a forma fatorada, então vai ficar assim, ó, 1, beleza? Que é o A, vezes x menos x', x menos 1, vezes x menos x duas linhas, que é o 5, x menos 5 aqui, ó. Então, 1 vezes x menos 1 vezes x menos 5 é a forma fatorada desse polinômio aqui. Esse 1 aqui, pessoal, 1 vezes qualquer coisa é essa coisa, né? Então, a gente pode tirar esse 1 aqui, ele pode ser omitido. Fez sentido, gente? Olha aqui, ó, a forma fatorada, a forma multiplicativa. Agora aqui, ó, a mesma ideia. Quem que é o A aqui? O A é 4, que é quem acompanha o x2 aqui, certo? Igualando isso aqui a zero para encontrar as raízes, vamos a outro macetinho do vídeo que eu falei para vocês, certo? O outro macetinho é assim, ó, quando a soma do A com o C é igual ao B, as raízes são menos 1 e menos C sobre A. Veja, 4 com menos 9, menos 5. Olha lá, é igual ao B. O A mais o C é igual ao B. Quando isso acontece, as raízes são menos 1 e menos C sobre A. Menos 9 é 9. Sobre o 4, 9 quartos, beleza? Então essas são as duas raízes, menos 1 e 9 quartos. Colocando então aqui na expressão da forma fatorada que você tem que saber, vai ficar assim, ó, 4 vezes, olha lá, o A, né, que é 4 vezes x menos 1 aqui, ó, tá vendo que tem um menos aqui? Fica assim, ó, x menos 1. Menos com menos vai dar mais, então fica x mais 1. Beleza? Se tiver dúvida, manda aí que eu esclareço. O menos daqui, com o menos do menos 1, menos com menos vai dar mais 1, certo? Vezes x menos o 9 quartos. Tranquilo? Então essa expressão aqui, ó, é a forma fatorada desse polinômio aqui do segundo grau. Gravou aí, galera? Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, compartilha para geral, manda no grupo do WhatsApp para os amigos. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Bendito Bhaskara. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.